E aí, mitos e mitas. Nossa, faz tempo que eu não falo isso no começo do vídeo, né? E vamos lá, né? Ela aqui meio que dá um olá para o Ji-Ong. E meio que o Jin, né, trata todas as garotas como se fossem pedras. Isso pra ele era uma crença inabalável e imutável. Lá no seu ensino fundamental, o número de vezes que ele foi rejeitado por garotas foi 20. E a maneira que ele era rejeitado era sempre diferente. E tinha essa meninazinha aí chorando. O maluco literalmente ganhou um trauma, velho. E o seu eu mais jovem ficou profundamente ferido. E ele acabou perdendo a sua confiança. Ele começou a pedir conselhos ao seu amigo imaginário. Resumindo, ele ficou esquizofrênico. Mas quem nunca teve amigo imaginário, né, rapaziada? Vocês tiveram, né? Não sei. Rapaz, não quero ser o único esquisito aqui não, pô. E esse amigo imaginário dele, né, o nome dele era Jackson. E o conselho que o Jackson deu pra ele, né, que era pra ele pensar que todas as garotas fossem pedras. Que porra de conselho é esse, mano? E a partir daí, né, ele começou a praticar o seu controle mental. As garotas são pedras. As garotas são pedras. Depois que ele repetiu isso por anos, e por volta do seu primeiro ano do ensino médio, ele realmente começou a ver cada garota como se fosse uma pedra. E havia uma garota chamando o Ji-Ong. E o segundo conselho do Jackson foi: essa garota aqui, né, se pergunta se ele está livre depois da escola, pois ela precisa de ajuda nos seus estudos. E o segundo conselho era não criar fantasias felizes. E só porque uma garota sorri para ele, ou faz uma sugestão como aquela, né, não era pra ele se iludir achando que ela ia gostar dele, ou algo do tipo. E ele responde para a garota, né, pedindo desculpas, pois ele estava meio ocupado hoje. E desde que ele começou a ver as garotas como pedra, ficou muito mais fácil falar com elas. E na sua cabeça fazia muito sentido, porque não precisa ter sentimentos por uma pedra. Certo, né, Jackson? Concordo, meu camarada. Pois eu estou um pouco preocupado que você nunca consiga namorar nesse ritmo. Do que você tá falando? Eu já tinha decidido e desisti disso, você não se lembra? Tá, acho que você tem razão. E ele preferia ficar daquele jeito, né, do que ser chamado de fracassado ou esquisitão. Realmente o maluco ficou com trauma. E já fazia 5 anos que ele começou a ver as garotas como pedras. Então ele nem pensa mais em namorar. O Jackson diz, né, se ele está de boa com isso, então beleza. E meio que o celular dele tinha caído e uma garota chama por ele. Aqui, acho que você deixou cair. É seu, não é? O quê? Por que ela não parece uma pedra? Isso é ruim. Faz tanto tempo que eu não vejo um rosto de uma garota de verdade. Ele fica lá se perguntando o que ele vai fazer, né? Ele tenta até manter a sua calma primeiro. E ela se pergunta, né, de o porquê que ele não está dizendo nada. E talvez seja do fato, né, que ele não vê uma garota de verdade há muito tempo. E o Jin simplesmente salta que ela é muito bonita. E concordo com você, meu protagonistazinho. Caraca, mano, o que foi que eu disse agora, velho? E ela fica tipo assim, hã? E agradece a ele. Anota! Ele só pega o celular, meus camaradas, e vaza. E também agradece, né, por ela ter pegado o celular pra ele. E pede desculpa por ter chamado ela de bonita. Mas desculpa não, pô. Você só disse a verdade. Ela ficou lá se perguntando o que foi que acabou de acontecer. E ele correndo lá, né, se chamando de idiota. Pois ele havia acabado de chamar uma garota de bonita. E ainda mais para uma garota que acabou de conhecer. Na mente dele, aquilo era muito ruim, né? E se as pessoas começarem a falar sobre isso? E no seu apartamento, o Jackson, né, diz que achou muito fofo ele chamar ela de bonita. Mas ele acha que de jeito nenhum. Mas ele manda ele não ficar tão desanimado. E ele acha aquilo muito estranho, porque ela é a única que ele não vê como uma pedra. O Jackson diz que não tem como saber com certeza. Pergunta, né, o que o Jin pretende fazer agora. Pois se ele deixar como está, né, os rumores estranhos podem começar a se espalhar sobre ele. Você gosta de mim? Nossa, que bizarro. Algo assim, né, pode acontecer novamente. O Jackson fala que porque ele treinou tanto, se algo assim acontecer de novo, rapaz, o nosso protinha está ferrado. Velho, o Jackson simplesmente dá um soco nele, velho. Diz pra ele não perder a cabeça e pensar num plano. Mesmo que ele não saiba de o porquê que ela não se parece com uma pedra, ele só precisa, né, garantir que não vai encontrá-la. Mano, eles estão literalmente na escola. É lógico que ele vai encontrar ela. Ele diz que eles estão em salas diferentes. Se ele se esconder bem, provavelmente não vai encontrá-la.
Ele vê que aquilo é verdade. E o Jackson tem razão, contanto que ele evite, ele não terá problemas novamente. Ele vai fazer o famoso ignore ela, é isso. O quê? Nos encontramos de novo? Você se lembra de mim, incesto? Caraca, eu já me encontrei com ela? E ele se pergunta para o Jackson, o seu amigo imaginário, o que é que ele faz, né? E ele diz para ele manter a calma e falar naturalmente. E a sua amiga, né, pergunta quem é ele. Eu só tenho que agir como qualquer garota que for uma pedra. Eu só preciso fazer o mesmo com ela. Ah, amiga, foi ele que disse que eu era bonita. E a sua amiga fica admirada, dizendo que aquilo era loucura. Ela diz, né, que ficou tão surpreso como ela. Então, ela pergunta para ele. Então, eu estou bonita hoje? E a sua amiga diz que a Suou é muito doida. E o que ela está falando? E o nosso prota é muito arregão. Ele correu. Eita, Jim. É isso, Jim. E o Jadson diz que ele fez uma boa jogada, né? Pois se ele tivesse ficado mais tempo... Era F, meu camarada. Era F se ele tivesse ficado mais tempo. Na cabeça dele, né? Quando ele tava correndo, que aquela risada, né? Foi para zombar dele. Sendo que não. E ele coloca na cabeça que não quer ter esperanças estranhas. E a bichinha lá, né, ficou se perguntando de o porquê que ele correu. E de qualquer forma, ele nunca mais vai encontrá-la. Mas tem um probleminha. Ela se destaca entre todas as outras pedras. E ela dá um olazinho pra ele. E ele foge novamente. E nesse caso, né, a única maneira, né, é ele evitar ela, para eles não se cruzarem novamente. Ela tenta dar outro olá para ele e ele vai-se embora novamente. E ela tenta de novo e ele ignora a garota de novo. Não, você é burro, cara, que loucura. E ela sem entender porcaria nenhuma. Ele vê que por hoje passou por segurança. Mas ele estava achando aquele desvio muito exaustivo. E ele precisava ir para a sua casa e pensar em outro plano. Cara, o menor tá literalmente fugindo de mulher. Como já diziam, né? A carne só cai no prato do vegano. Acho que é assim, né? Não sei. Ele quer saber, né? Como as coisas acabaram daquele jeito. E olha só quem apareceu. Ela, rapaziada. E ela acabou assustando o Jim. E ele fica se perguntando de o porquê que ele ainda continua encontrando ela. Pois ele quer evitar ela o máximo possível. Então ele é? Ela se pergunta, né, se ele está fugindo de novo, pois ele continua a ignorando quando ela o chama. E também desvia o olhar quando eles fazem contato visual. E também sempre sai correndo quando vê ela. E a coitadinha se pergunta se ela havia feito algo de errado com ele. E acha ele muito estranho. Ótimo, agora ela tem impressão errada sobre mim. Eu tenho que pensar algo rápido para dizer. É que o motivo de eu ter agido assim foi... porque... todas as garotas parecem pedras para mim, exceto você. Mano... Quê? Jadson, o que foi que eu acabei de falar, velho? Mas ela fica em silêncio e olha para ele. E o maluco tava todo se tremendo, mano. E ela dá um sorrisinho para ele. E se pergunta qual é o nome dele. Ela diz que seu nome é Park Jin-young. Ela diz que estava tudo bem para o Jiang. E ela quer contar uma coisa para ele. E aquilo que ele acabou de fazer se chama fretar. Não sei se estou falando certo. Quando eu era criança, o meu amigo Jadson me deu um conselho. Primeiro, era para tratar todas as garotas como se fossem pedras. Mas ele falhou miseravelmente. E ela só dá um tchauzinho e diz que ele tem que dar pelo menos um olá na próxima vez. E a segunda opção, né? Que não era para ele criar fantasias felizes. Mas ele também falhou miseravelmente. Case-se comigo. Que tal a gente chamar o bebê de Neymar Cristiano Messi da Silva? Eu acho um nome foda, hein? Como assim? Mano, o cara literalmente tava sonhando com o futuro dele, mano. Como assim, velho? Ele já toma aquele soco do Jackson, né? Pra acordar pra vida. Pois ele viu um rosto de uma garota de verdade, né? Depois de 5 anos. E não era de se admirar que ele não conseguia pensar direito. O Jin diz, né, que o plano dele continuar evitando ela não vai mais funcionar. Isso é meio falta de ética, né, pô? Tá ficando ignorando a mina. E o que ele vai fazer agora? Em situações como essa, o objetivo final é o que mais importa. E assim como ele começou a ver as garotas como pedra, né? Ele parou de sentir qualquer coisa quando olhava para elas. E era por isso que ele continuava conseguindo agir com calma na frente delas.
E ele também parou de se machucar por causa das garotas. Mas então apareceu uma garota que não parecia uma pedra. E foi aí que o efeito colateral de ver todas as garotas como pedras surgiu. Ele tinha zero intimidade ao ver um rosto de uma garota de verdade. E foi a situação perfeita para um fracassado que tinha dentro dele, né? Se arrastar para fora novamente. Pô, cara, chamar o menor de fracassado é meio pesado, né? Mas ele estava certo, né? Nesse ritmo tudo vai acabar como no passado novamente. Mas tem um jeito. Ele só tem que manter a sua postura na frente daquela garota. Ele faz essa cara aí, né? Enquanto ela só fica olhando para ele. E ela diz que o Jiang está olhando para ela. E a sua amiga só diz: nossa amiga, que sem chance. Por que eu falei essa porra, mano? E Jadson, qual era mesmo esse plano, hein? E o plano era de desibilização. E ele ainda se perguntava de o porquê que ele tava fazendo aquela cara. Mas o maluco só não consegue enxergar muito bem de longe. E ele se pergunta se o seu plano não era se acostumar a ver uma garota que não é mais uma pedra. Não é mesmo? Ele diz que é isso mesmo, mas ele tem que fazer algo em relação ao seu rosto. Porque ele não tenta sorrir. Olha o sorriso do cara, mano. É, rapaz, ele tá assustando a mina. Amiga, o Jiang está sorrindo pra você, sem chance. E ele meio que achava que elas não conseguiam ver, né, ele encarando elas. Provavelmente, né, por acaso ele nem tentaria olhar abertamente desse jeito aí. E na cabeça dele, né, nessa distância aí, né, ela não conseguiria ver ele. E ele vê que realmente precisava controlar a sua expressão. E o Jackson concorda porque é muito desconfortável de ficar olhando. E ele decide voltar agora, né? Pois ficar encarando ela desse jeito aí, as pessoas vão acabar entendendo errado. E ela vê, né, que ele tá indo embora. Ela pergunta para a sua amiga, a Seong, se ela sabe quem é ele. Ela diz que claro que sabe, né? Pois o Jeong é até popular entre as garotas. Será que ela sabia disso? Ela fica até admirada se perguntando se é verdade. E ela diz que sim, né? Pois algumas garotas tentaram até falar com ele, mas... pois disseram que ele parecia totalmente desinteressado em garotas. E ele não se importa com namoro, ele só cuida da própria vida. É aquele tipo de descolado. E, enfim, né, acho que é por isso que as garotas gostam dele. E ela se pergunta, né, do motivo dela ter perguntado para ela. Será que ela ficou interessada porque o Jeong ficou encarando ela? O quê? Não, é que tem algo me incomodando. Safada! Ei, Jadson, não importa o quanto eu pense, esse plano não parece bom, não. Ué, por que você acha isso? Pois o ponto principal desse plano é me acostumar com o rosto dela para que eu possa manter a minha compostura, certo? Isso mesmo. Mas para eu fazer isso eu teria que ficar seguindo e encarando ela. Isso parecia meio bizarro, ele parece a bodega de um perseguidor. Isso só ia fazer ele parecer muito mais estranho ainda. E você tem razão, amigo. Um fracassado, um perseguidor, que escolha difícil, não é mesmo? Pô, tu tá querendo cair na porrada comigo, é? Ele tem a brilhante ideia. E se ele ficar olhando para uma foto dela em vez de fazer aquilo de ficar só olhando para ela? Pois seria muito mais melhor do que ficar encarando ela pessoalmente. Ainda acho esquisito e estranho, tá? E será que ele consegue encontrar o Insta dela ou algo do tipo? Aí já quer pedir o Insta da gata. Rapaz. E o Jackson acha uma ótima ideia, que é pra ele ir lá pedir pra ela. Vai lá, pô. Pera, tu quer que eu peça diretamente? Você tem um plano melhor? Pois, bisbilhotar o Insta dela pelas costas é ainda mais uma coisa de fracassado. Pô, tu não tá muito cruel comigo não, mano. Velho, eu me admiro da coragem do Jiang. O moleque literalmente foi lá mesmo pedir o Insta da mina, velho. Tá, aqui tem coragem. E ela só diz que sim, que vai passar o Insta. Ganhemos, rapaziada. Ela só manda ele abrir o seu Insta, né? Que ela vai colocar o seu usuário. E ele vê que aquilo foi muito mais fácil do que ele havia pensado. Velho, e quando ela tava colocando, né? Ela meio que vai dar uma olhadinha no Insta dele. Olha só, o cara fez uma conta nova só pra seguir a mina. E ela se pergunta, né? Se ele acabou de criar aquela conta. E ele responde que sim. Meio que ele não costuma usar redes sociais, então ele fez uma com pressa. E se pergunta se tem algum problema pra ela. E ela meio que começa a sorrir dele. E ele fica se perguntando de por que ela tá sorrindo. É sério, pô. Então isso significa, né, que ela é a primeira pessoa que ele procura assim que criou a sua conta nova. Aí ele para um pouquinho pra pensar e vê que ela tem razão. Ai, tá bicho burro. Meu Deus, isso é hilário. Isso é simplesmente...
Ele estava tão obcecado por seu objetivo, né, que ele deveria ter pensado um pouquinho melhor antes de fazer isso. O que eu faço, Jadson? Você se fudeu, hein? E ele, todo nervoso, disse que era verdade, mas ela foi a primeira pessoa que ele encontrou. Então, antes dele criar o Instagram, é isso. Ele vê que o seu fracassado interior está começando a sair. Mas ela, sorrindo bastante, disse que estava tudo bem. Cara, ela tá tão na sua. Mas você não está curioso sobre meu número? Ele fica abismado, pois vai pegar o número da gata. Só que não, né? Ela tava só brincando. E ela também diz que as suas reações são muito engraçadas. E ela disse que já seguiu ele e devolve o celular para ele. Ela simplesmente diz, né, pra ele não se esquecer de curtir as suas postagens lá, no Instagram. Simplesmente dá um tchauzinho e vai embora. E ele lá dando replay da sua vida com ela. Ei, não dá replay no filme não, hein? Por favor. Enquanto isso, na casa da nossa gasosa, ela tava sorrindo bastante lá, né? Olhando a foto do Jyong. Pois o seu senso para fotos era horrível. Enquanto ele tava baianando lá na sua cama, né? Ela meio que curtiu a sua foto. A Jyong suou, curtiu sua foto, seu dormioco? E a sua amiga fica admirada que o Jyong pediu o Insta dela. E se pergunta, será sério que ela tava falando? Ela diz que é, e ainda com a conta novinha que ele tinha acabado de criar. E ela fica admirada, né? Pois ele realmente deve estar interessado nela. Infelizmente nós sabemos que não, né, velho? Ela diz pra Suong, né, que tem uma coisa que ela está curiosa. Que aquilo era realmente verdade, que ele não tinha interesse em garotas? Ela diz que sim, pois ele só reage assim perto dela. Aí o anti-mulher, quer dizer, o nosso protinho aparece na janela. Então ela vai mostrar pra ela se é verdade ou não mesmo. E o Jin só escuta um grito e meio que ela finge que caiu no chão. A Suong se machucou. Seria bom se o Jyong me ajudasse a levantar, não é? Velho, mas o cara só consegue ver uma pedra ali no chão. E ele simplesmente começa a levantar a garota desse jeito aí, velho. E simplesmente vai-se embora. Surprise, motherfucker! E a sua amiga, sorrindo bastante, né, disse que ele puxou ela como se ela fosse um rabanete no chão. E ela vê que ela estava certa mesmo. Aquele filho de uma fruta. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Ela foi testar o maluco e acabou foi zangada com o cara, velho. Então o Jackson se pergunta se ele já se acostumou ao ver o rosto dela. Ele não sabe mais, ele tem olhado bastante para ela agora. E ele fica corado lá. E toda vez que ele olha para ela, ela parece muito diferente. Isso se chama amor, amigo. Você está apaixonada por ela. Tem aquela música lá, rapaziada, assim, ó. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E o Jackson diz que ele tem um longo caminho pela frente ainda. E ele acha que eles precisam descobrir a causa raiz de tudo isso. E o porquê ela é a única que não parece uma pedra. E aí ele criou algumas hipóteses. Ele disse para ele esperar, pois a Suou está logo ali na sua frente. E o que será que ela está fazendo ali, né? E ela vê o Jyong, né, e dá um olazinho para ele. Deu um maluco todo corado. E se pergunta o que ela está fazendo ali. E ela conta que tem que pegar o ônibus para a casa dela, mas ela está sem o dinheiro da passagem. Caraca, sério? Onde você mora? Apartamento das Vilas Saemo. Ele disse, se for mesmo dos apartamentos da Vila Saemo, ela pode ir andando, que é logo ali na frente. Por que ela tá pegando o ônibus então? Mas não era tão fácil assim não. Ela ali, né, toda envergonhada, né, diz que ela tem uma anemia crônica. E o Jin, né, quando escuta isso, já diz, né, que aquele é todo o seu dinheiro. Será que ela não quer usar para a passagem, não? Mas ela é gente boa, vô. Ela não vai extorquir o dinheiro do cara, ela disse que não. E realmente ela falou o que eu acabei de falar pra vocês. E diz que é só para ele levá-la até em casa. O quê? Pois ele não vai deixar ela ali, né? Ela mostra a direção da sua casa para ele. E foi um acontecimento do nada. Só vai, pô. Ele se pergunta, né, se ele sabe o que foi que a Suog disse. Brá, 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 brá. E ele lá só corado e escutando os brababra. Pois ele não conseguia ouvir nenhuma palavra do que ela estava dizendo. E ela se pergunta se ele está escutando. Aquilo pra ele era tudo repetindo. Ele nunca pensou que estaria andando com ela às sós. Só eles dois desse jeito aí. E honestamente, esta situação para ele é super desconfortável. Só aproveita, pô.
Pois algo assim já aconteceu antes. Tinha uma garota, né, cujo caminho de casa era o mesmo que o dele. Eles costumavam caminhar junto todo santo dia até a escola. E claro que naturalmente ele começou a gostar dela. Eu acho que ele não sabe a diferença de uma criança para praticamente uma adolescente, né, que praticamente vão ter pensamentos diferentes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha ali, aqueles dali não são o Park Ji-won e a Kim Min-ji? É sério? Por que vocês estão andando juntos, hein? Será que vocês dois estão namorando? Crianças, cara. Ela diz que sem chance. Do que eles estão falando? Pois quem namoraria alguém como ele? Caraca, aí foi pesado também, né, minha filha? Calma lá. Como é que o cara não tá traumatizado, né, pô? Dá pra entender. E depois daquele dia, aquela garota parou de ir embora com ele. Caraca. E o seu relacionamento com ela acabou mesmo antes que ele pudesse se confessar para ela. E era por isso que ele estava meio desconfortável agora caminhando com ela. Ele só queria, né, que aquilo acabasse logo, pois a Suou disse para ele que pega normalmente o ônibus. Então ele achava que isso não iria acontecer novamente. Enquanto isso, ele se lembra da coitada da Suou e a bichinha tá morrendo lá no chão de cansada, velho. Ele, preocupado, se pergunta o que foi que houve. Será que ela tropeçou? E a tadinha tava reclamando da maldita subida que ela tava subindo. Pois ela disse para ele que tinha anemia crônica. Ela pergunta se pode ajudar ela a andar. Ele disse que estava bom. Ela diz para eles irem um pouco mais devagar e ele concorda com ela. Ela diz para ele que estava meio tonta. Mano, e o cara só admirado porque tava segurando a mão dela. E ela só olhando para ele. E o cara já tava dando replay no filme de novo, velho. No filme da cabeça dele, sabe? E ela também se lembrando, né, do que ele fez com a amiga dela. E acaba sorrindo bastante. Pois, mesmo que ele tenha puxado a Suong como um rabanete, mas ele não sabe do que ela tá falando e quem é Suong. E enfim, ela chegou na sua casa e eles vão se despedir ali. E ela agradece por ele ter acompanhado ela até em casa e dá um tchauzinho. O cara aliviado que finalmente tinha acabado. Tá me dando vontade de dar um soco nesse cara, velho. E ele dizendo que aquilo foi muito desconfortável. E ele dá graças a Deus que isso não vai acontecer amanhã também. É o que você acha, né, amigo? Pois ele espera, né, que ela tenha dinheiro para o ônibus de amanhã. E que ela trate essa anemia crônica, ou seja lá o que for, para que suas pequenas fantasias felizes parem. Cara, eu sinto pena dele e ao mesmo tempo dá vontade de dar um murro nele. Que coisa, não, velho? Enquanto os dois estavam caminhando lá, ela para, pois ela acabou se esquecendo de algo. E chama pelo Ji-young. E ela diz, né, que vai demorar um pouco para receber a sua mesada. Ela estará contando com ele amanhã novamente. Cara, ela foi correndo até ele só pra dizer isso. Fofo, fofo. Ela lá, né, dizendo que correr, né, deixou ela meio cansada. Você disse que isso era desconfortável e que queria evitar ela. E queria que terminasse logo. Então eu tenho uma pergunta, meu amigo. Que cara é essa que você tá fazendo? O cara tá felizão, mano. E depois, né, que ele repara que a bichinha tá morrendo no chão lá, velho. E ele se pergunta de o porquê que ela tinha corrido então. E manda ela se sentar um pouquinho. E no outro dia, né, a sua amiga estava treinando uns chutes baixos, né, pra meter o cacete no Ji-young, velho. Sonhei com você ontem, meu lindo. Sonhava que você era um cofre. Tentei desvendar seus segredos e não consegui. Infelizmente tive que te arrombar. Como o Jadson decide continuar o que eles estavam conversando ontem. E ele queria saber, né, de por que só a Suou não parece uma pedra. Tá, mas por que você tá tirando a camisa? Oh, está calor. Uma estudante chamada Juang Suou, que apareceu do nada. E o motivo de ela não parecer uma pedra? E uma das hipóteses mais plausíveis simplesmente fica um silênciozão e não diz. Ele só diz que realmente esse deve ser o motivo. Não consigo pensar em mais nada. Ele decide deixar isso para mais tarde. Ele precisa ir para a escola primeiro. E aqui se pergunta se ele estava indo para a escola. E era o seu pai que estava perguntando. Ele pergunta se seu pai dormiu bem. Mas ele não responde, ele só pergunta se ele já tomou café da manhã. Mas meio que ele ia pular o café da manhã, pois ele não tá com fome. Tem certeza? A sua mãe fez ensopado de quinchim. Mas ele decide que vai comer quando voltar. Garanta de comer direito, hein? Pode deixar, pai. Ele diz que já está saindo. Se sua hipótese estiver correta, Jadson, então estou destinado a ser arrastado pela Suou de agora em diante. Não tenho o que fazer. Espero sinceramente que sua hipótese esteja errada. Não se preocupe tanto. E uma garota chama o Ji-young. E era aquela garota que ele ignorou completamente no show. E fala que vai bater nele. Ele fica tipo, por que você vai me bater? Ela fala que ficou a noite toda praticando chutes baixos só pra machucar ele.
Não sei. Pois aquilo que ele fez com ela foi a coisa mais humilhante de todas. Enfim, né, ela não podia perdoar ele. E ela decide pegar leve com ele em apenas 3 chutes baixos. Ele pode esperar por isso. E o Piotr lá não sabe do porquê que ela quer bater nele. Sério, Young? E manda ele simplesmente calar a boca e chama ele de 4 olhos maldito. E ele simplesmente sai correndo. Ele não é besta? É louco, pô, não compensa apanhar de graça, não. Será que ele sabia? Ela é bem rápida. Diferente da Suou, né, que tem anemia. Ela não tem. Mano, a visão do cara é só uma pedra correndo atrás dele, saca? Só uma pedra. Caralho, menor, ela é muito rápida. Te peguei! Ai, socorro! E ela começa a preparar um chute. Que barulheira é essa, hein? Toma! Lapada seca. Tadinha da Suou, velho. Ela apanhou de graça. Eita! Não, cara, sempre tem que ter uma referência do Yanti aqui, né, mano? Sempre tem que ter. E o Jeong pega o par do Kazuo, né? Vai ver como é que ela tá. E se pergunta se ela está bem. Mano, com a lapada dessa daqui, tu pergunta se ela tá bem ainda. E adivinha o que acontece em seguida? Ele cai simplesmente no chão. Ele simplesmente faturou o osso nasal. A MRB teve um rompimento no seu tornozelo. Cara, o mais engraçado disso é que ela fica lá parada, só olhando os dois no chão. Eu sinto muito mesmo. Na enfermaria, os dois estavam lá deitados na cama. Ela fala que a Suong sempre foi um pouco estranha mesmo. E no fim, ele acabou ficando sozinha com Suong de novo. E o Jackson dizendo, né, que o seu fracassado interior não pode sair agora. E o Jackson só tomando um chazinho. Assim como o Jackson disse, ele ficou sozinho com ela novamente. E ele pede por favor pro Jackson não deixar ele dizer nenhuma idiotice. Young, você sabe o que tem para o almoço hoje? Almoço? Acho que era algo frito hoje. Oh, parece bom e legal. Ela pergunta pra ele, né, se ele costuma tomar café da manhã. Mas ele não costuma tomar café da manhã. Ela quer saber do porquê disso. E ele deve estar com fome, não é não? Meu pai sempre está lá de manhã. E parece meio estranho ficar com ele. Então eu só saio cedo. Você deveria se dar bem com seu pai. É, acho que sim. Ela lá contando sobre a sua amiga, ele se lembra, né, da primeira coisa que ele disse para Suou. Você é muito bonita. No começo, eu achei que era só porque eu não via um rosto de uma garota há muito tempo, que acabei falando sem pensar. Mas agora que eu paro pra pensar, ela realmente é muito bonita. Pelo menos tem a atitude de dizer que ela é bonita, né? É verdade. Ei, o que você está olhando? Eu sou tão bonita assim? Não é isso. Eu não estava olhando. Ele pede até desculpa, pois foi sem querer. Eu já mandei tu não pedir desculpa, caramba. Ele percebe que ela estava o provocando. E realmente ela estava provocando ele, pois ela acha divertido provocar ele. Cara, ela tá tão na sua. O que você tá querendo dizer? É realmente o que eu disse. Se ela o cutucar só um pouquinho, ele fica agitado e acaba falando coisas estranhas. Ele pede desculpa e ela rindo pra caramba dele. Pois aquilo não é algo que ele possa ficar pedindo desculpa. Apenas você é muito fofo. E ele é todo envergonhado. E se pergunta, né, se será que o Jatsu estava certo? Finalmente diz o que o Jatsu tinha dizido para ele. Simplesmente você está apaixonado por ela. E se apaixonou pela primeira vista. E por enquanto não consigo pensar nenhuma outra explicação. Jatsu, melhor personagem dessa obra. E minutos mais tarde, ela se pergunta se ele está segurando ela firme, pois era a hora da vingança. Pois ela tem que assumir a responsabilidade pelo que ela fez com eles. Lá vou eu, hein? E ela dá um chute médio. Tadinha das costas dessa mina, hein? Pera. Porque eu fui atingido junto. O quê? Amor à primeira vista? Eu e você? Suou? Só porque eu fui um pouco gentil com você, você já começa a se iludir? Seu perdedor patético. Meu Deus do céu, não sobrou nada. E ele simplesmente acorda, já que era um sonho, né, rapaziada? Você teve um pesadelo ou algo assim? Jatsu? Ele explica tudo para o Jack. Ele teve um sonho que a Kazuo o desprezava. Parece que o seu trauma para mulheres foi ativado de novo. E ele fala que foi. E ele fala que só tá tendo esse sonho aí dele ganhando fora dela. E ele fala que desde que ele surgiu a hipótese que ele se apaixonou à primeira vista pela Suou, o Jatsu fala se essa hipótese dele estiver correta, vai ser um amor não correspondido. Ele explica para seu amigo que isso que ele está sentindo é simplesmente medo. E o conselho que
que ele vai dar para ele? Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você vencerá todas as batalhas. Que? Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que eu deveria aprender mais sobre a Suou? E era exatamente isso que ele tá querendo. Se pá, ele quer juntar eles. Ele parando para pensar um pouco, ele não sabe mesmo muito sobre ela. Ele acha que a estratégia dele é muito boa. Ele vai na sala 5, que é a turma da Suou. Eu tô muito nervoso. Não fique nervoso, meu amigo. Ele começa a procurar a Suou, mas ela não estava ali. Será que ela foi no banheiro? Ei, esse lugar é meu. Ele rapidamente pede desculpa e sai do caminho dele. E o Jackson não gosta de porco por algum motivo. Ele sente vontade de bater neles. Que é isso, Jackson? E o Jang vai perguntando logo pela Suou, já que ali é o lugar dela. Ele fala que sim, que já que ela senta ali às vezes. E também sempre haviam uns pirralhos que ficavam caidinho por ela. O Jang se pergunta de o porquê que o tom de voz dele tá desse jeito aí com ele. Não se preocupe não, Jang. Aqui o diálogo, ó. Maluco, pegou. Não fale besteira, seu porco. Quer dizer, você viu para onde a Suou foi? Por que eu saberia daquela garota maldita? Pera, tu disse que ela é uma garota maldita. Não fale mal da Suou. Ele disse que ele também já era. E o Jang manda ele se levantar, pois ele tem uma coisa para ele. Ele acha aquilo ali tudo uma droga. E o Jang simplesmente pega o seu casaco e vai largar nele, mano. Toma! E a Suou escuta, né, um som de um porco apanhando no meio da sala. É o Jiang. Oi. Suong! Esse porco te chamou de garota maldita e eu estava batendo nele. Pode continuar batendo nele. Ele é sempre assim mesmo. Ei, pode me explicar essa parada aí? O que é que tem de errado com você, meu bom? Ela explica que ele é desse jeito desde que eles eram... Olha, eu me perdendo no bagulho aqui, mano. Eram apenas crianças. Ela diz que o Guillaume e ela são amigos de infâncias. E o Jang já até pede desculpa pra ele, né, por ter batido nele. Mas tá de boa, já que não havia doído mesmo. Mas me diz aí, você é amigo dela desde que era pequeno? Sim, desde que a gente tinha uns 3 anos. E essa era a chance perfeita dele usar a estratégia do Jadson. Só assim pra ele saber mais sobre a Suou. E o porco, eu gostei da apelido, eu chamo ele assim mesmo. Ele diz, né, se ele está atrás da Jeong Suou, seria melhor ele desistir. Pois se ele não sabe, né, a Suou é extremamente popular na escola. Havia um monte de caras atrás dela, mas o número de sucessos era 0. Bom, ele já imaginava que a Suou fosse popular. Bonita desse jeito aqui também, né, pô? Como é que não é popular? Ela também tinha mais de 2.000 seguidores no Instagram dela. Mas se ela não gostou de nenhum desses caras, isso poderia acontecer, não é mesmo? Cada um tem suas preferências. E o porco fala que, claro que isso é totalmente possível. Mas o motivo dele estar dizendo para ele desistir é por causa de uma coisa. E o Jong, curioso, quer saber o que é. E ele conhecia a Suou desde pequeno. Os dois sempre frequentavam a mesma escola. Então, naturalmente, acabaram passando muito tempo juntos. Mas lá pro ensino fundamental. Ei, sua garota maldita, o que você está fazendo? Se não tiver nada pra fazer, vai comprar um pão ali pra mim. Ele acabou sentindo algo estranho vindo da Suou. Ela estava sorrindo como de costume, mas não parecia a mesma Suou que ele conhecia. E ele não sabia muito bem como descrever esse sentimento estranho que ele estava sentindo. E esse sentimento ainda continuava nos dias de hoje. E, enfim, algo tem estado estranho na Suou desde aquele dia. Era por isso que ele estava dizendo para ele desistir. Algo estranho? O que isso significa? E que tipo de sentimento é esse? Pois eu nunca senti nada parecido vindo da Suou. Honestamente, isso parecia algo que ele simplesmente poderia ignorar, pois ele só estava escutando a opinião de um porco. Ela se pergunta o que é isso, eles já estão andando juntos, eles estão tão próximos assim agora. Se pergunta onde eles estavam, mas ele não quer falar, né, que os dois estavam falando dela. O que ele vai inventar agora de desculpa? Simples, eu estava falando mal de você, sua garota maldita. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Mano, tu tem merda na cabeça, é? Ela fica admirada que eles realmente estavam falando sobre ela pelas costas. E o Jong tenta explicar que não é isso. E a sua amiga dizendo que sabia que o Park Jeon está mostrando seu caráter agora. Ah, é sim. Eu acabei com todo o detalhe desse seu traseiro imundo. Cala a boca, seu porco! Toma. Você é muito violento, Jeong. Deixa que eu resolvo aqui no diálogo. No diálogo. Sou preocupada, se pergunta se eles estão bem. Mas a sua amiga diz que é só pra deixar esses idiotas em paz. Até elas entraram na brincadeira, velho. E o Jeong, voltando para sua casa, vê que aquilo é ruim. Pois ele mal aprendeu qualquer coisa sobre a Suou. E agora teve um mal entendido daqueles. É tudo culpa daquele porco.
Pois é, Jackson, você tem que resolver no diálogo. No diálogo, hein? Falando coisas estranhas, sobre algo estranho e tudo mais, vou ter que mandar alguém jogar ele de arrasta. Que é isso, Jong? Que é isso? Por que tanta violência, rapaz? Jiang, você se divertiu falando de mim pelas costas? CEO? Ah, sério, às vezes CEO. E ela toda sorridente. Você apareceu do nada desse jeito, Suou. Eu não estava falando mal de você. Eu sei, seu bobinho. Pois ela tem certeza, né, que o Guillaume só estava brincando apenas, como sempre. E não tinha como o Jiong fazer aquilo com ela. E o mais importante, será que ele pode acompanhá-la até em casa? Precisa nem pedir 2 vezes. Tô virando gado. Ele se pergunta por quê, né? Será que ela ainda tá sem dinheiro para o ônibus? Mas não, só de pensar naquela subida, ela já fica tonta. Essa anemia dela é muito complicada, velho. E o Jackson comenta que ele não falou mal dela, mas falou dela pelas costas. E realmente era verdade. Por enquanto, ele decide não mencionar que eles estavam falando sobre ela. E decide que vai acompanhar ela. E ela fala que odeia subidas. Uma subida dessas é tão difícil? Claro que é. Pois os principais sintomas da anemia são fraqueza e fadiga. Tipo, escadas subidas deixam ela com muita falta de ar e dão uma dor de cabeça enorme. Se a coisa ficar feia, ela fica até sem fôlego e até mesmo parada. Então era por isso que ela queria, né, que ele empurrasse ela por trás. Ih, que papo é esse, mano? Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Pera, você quer que eu empurre suas costas? Ela diz pra ele se apressar. Ele não quer chegar em casa logo? Ele só faz o que ela pediu mesmo. Ele se pergunta como é que ela está. Será que melhorou? Ela diz que sim, que tá até mais fácil de subir. Mas aquilo estava fazendo ela ter um pouco de cócegas. Mas cócegas? Sim, eu sou um pouco sensível nas minhas costas. Isso é ruim. Ela consegue fazer piadas assim. E se eu ficasse um pouco mais próximo da Suou? Perto o suficiente para sermos mais casuais do que somos agora. Apenas confie nisso, Suou. Nossa! Sei lá se você estanca essa minha voz, mas beleza. E talvez algum dia ele suba com ela essa subida com ela nas costas. Bravo, isso aquece meu coração. Esse nível de imaginação dele está bom, né? É como se ele estivesse dando nome aos seus netos. O cara já tá pensando em ter neto, velho. Mas o Jackson concorda. Ele é livre para imaginar o que ele quiser. Jiang, eu disse pra você empurrar mais devagar. Eu estou quase morrendo aqui. Rapaz. E ele pede desculpa, pois ele se desligou por um segundo. Mas mesmo assim, ele olhando para aquele lugar, é uma vista muito bonita. E era muito bom ter tudo assim tão aberto. E este era o tipo de área onde a Suou morava. E ela fica admirada, pois ela não sabia que tinha um lugar assim perto da sua casa. Ela nunca soube. E ele se pergunta se era sério, que era a sua primeira vez vendo isso também. Né? Pois isso não é exatamente a altura que um paciente com anemia crônica deveria subir, né? Faz muito sentido. E graças a você, eu estou exausta. E ainda tenho que caminhar todo o caminho de volta para casa. Você quer morrer? Eu realmente sinto muito. Realmente. Mas ainda assim, já que ele mostrou aquele lugar para ela, ela decide deixar passar só dessa vez. E ele olhando para ela, e ela dizendo que é bonito. Aquele sentimento de algo estranho que o porco disse que sente vindo da Suou. Eu ainda não sei bem o que ele quis dizer com aquilo, mas senti que não consigo ver nada além dela agora. E se isso conta como algo estranho, então talvez eu também sinta. Ele diz para Suou que realmente falou dela com o porco lá. E ela admirada se pergunta se ele falou mal dela mesmo, se era sério. Mas ele explica que não foi isso. É que de alguma forma ele acabou descobrindo que ele e ela eram amigos de infância e ele só queria saber mais sobre ela. Era isso. Ela acabou ficando surpresa com a resposta. Então acabou parecendo que estávamos falando de você pelas costas. Mas eu nunca falei mal de você, eu juro. Eu só não queria que você entendesse errado. Só isso. Ela fica toda envergonhadinha. Entendo, você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Eu já até esqueci. Eles decidem voltar. Espera, você está bem para descer aí? Sim, não tem nenhum problema. Ô cachorro, Zé Ruela. Foi um pouco fora do caminho, mas obrigada por me acompanhar até em casa. Tchau. E ele dá tchau pra ela. A reação dela é difícil de ler. E o Jackson se pergunta se ele precisa mesmo ser tão honesto assim. E ele até entendia que ele quer ser honesto com ela. Mas às vezes também é melhor ficar quieto e deixar as coisas passarem.
Pois o que realmente ela pensa? Realmente, né, cara? Olha só do jeito que tá a cara dela. E ela se lembrando o que ele falou, né? Que queria saber mais sobre ela. Sabe, Jung, às vezes você me atinge do nada desse jeito. Tá, pelo menos ela ficou felizinha, né? Na cena seguinte, ela cai exausta no chão. Ei, você comeu meu pão que estava no armário, seu porco? Comi, o que você vai fazer a respeito? É, eles realmente são amigos de infância mesmo. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tô gostando de imaginar esse marroar. Que marroa divertido. Deixa o like, se inscreve. E a gente se vê num próximo vídeo. Fui, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau. Fique com Deus, hein? Acabou.